Mateus 6, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Nosso Pai sabe o que nós precisamos, porque Ele é onisciente e Ele é onipresente. Ele está sempre ao nosso lado, Ele está sempre diante de nós. Mas e nós? Será que temos estado verdadeiramente diante dEle? Billy Graham, um dos pregadores mais conhecidos da história em geral, que fez grande sucesso no século XX, nos disse uma frase que é marcante. E essa frase fala assim: loucura é querer passar a eternidade com Deus nos céus, quando nós não temos nenhum tempo para Ele aqui na terra. Loucura é não ter tempo para Deus aqui na terra, quando dizemos que queremos passar a eternidade com Ele no céu. Não faz sentido. Mostra apenas que são palavras jogadas ao alto. Como é que você tem vivido em relação a isso? Como podemos ter tempo para Deus aqui na terra? Você pode chamar Deus para estar com você, para comer uma pizza na sexta-noite? Não, você pode chamar pessoas. Inclusive, se quiser me chamar, estamos aí. Mas não, você não pode chamar Deus para se sentar com você numa sexta-noite para comer uma pizza. Então, como é que você passa tempo com Deus aqui na terra, para que você seja consistente com a sua afirmação de que quer passar a eternidade com Ele no céu? A oração, meus irmãos, é um dos principais meios para isso. É um dos principais meios para isso. Só que nessas horas, quando falamos isso, algumas pessoas chegam e dizem: é verdade. Eu queria orar mais, mas o problema, eu não oro muito. Sabe por quê? Porque eu não sei como orar. Eu não sei como orar, pastor. Então é por isso que eu não oro muito. É por isso que eu não passo muito tempo com Deus em oração. E as pessoas usam dessa afirmação como se estivessem se defendendo, apresentando uma desculpa, uma razão para o porquê de eles não estarem tanto tempo com Deus aqui na terra. Só que eles não percebem que ao fazer isso, ao invés de se desculparem, estão apenas aumentando a sua condenação, ao mostrar que não estão passando muito tempo com Deus aqui na terra, nem por meio da oração, nem por meio da meditação na palavra, que é o outro dos principais meios para termos tempo com o Senhor, e que nos diz tudo o que precisamos saber para orarmos, para termos tempo com Deus em oração. Então, se você não tem tempo com Deus em oração, porque você não sabe orar, isso só mostra que é porque você não tem tido tempo com Deus em meditação na palavra, onde você poderia aprender a orar. Meus irmãos, essa não é uma desculpa. Nós somos criados para Deus. Você não foi criado para viver para si mesmo. Você não foi criado para se satisfazer com as futilidades do mundo. Você não foi criado para crescer, criar relacionamentos, trabalhar e morrer. Você foi criado para viver diante de um Deus santo, onipresente, e viver para a glória desse Deus, e viver a todo momento para esse Deus. Nada que você faça vai conseguir satisfazer você, se você está deixando de lado o seu tempo com Deus. Nada
é tão grande, é tão bom, é tão perfeito, ao ponto de substituir o nosso tempo com Deus. São placebos, são coisas que até achamos que são úteis, capazes de nos satisfazer, mas não são. Você continuará insatisfeito se você não dedicar o seu tempo aqui na terra ao Senhor, porque é somente Deus que vai preencher o vazio que há no seu coração, porque Ele criou você para Ele, e para que você tenha sempre no seu coração um espaço para Ele, tempo com Ele. É por isso que nós precisamos olhar para as Escrituras. Como é que nós passamos tempo com Deus? Principalmente meditando na palavra e orando ao Senhor. E Jesus vai nos falar sobre isso aqui. Aqui nos versículos 5 até o versículo 15, Jesus vai falar sobre oração. Ele vai nos ensinar mais sobre essa prática tão importante para o cristão, para que o cristão possa passar tempo com o Senhor. E nós vamos meditar em todos esses versículos nas próximas semanas. Mas hoje, nós vamos nos focar apenas nos versículos 5 a 8, entendendo o que Deus nos diz, o que Jesus nos diz sobre como orar, como devemos orar. E então, no próximo sermão, meditaremos sobre pelo que devemos orar. Pelo que devemos orar. Aqui, meus irmãos, temos uma oportunidade de deixarmos de lado as nossas desculpas e o nosso pecado, de não passarmos tempo com Deus. E estando diante da presença dEle, passarmos tempo com Ele, meditando na palavra agora, em espírito de oração, aprendendo mais sobre o que Jesus nos ensina a respeito de como orar. Como devemos orar? Em primeiro lugar, esse texto vai nos ensinar: ore para ser ouvido pelo seu Pai, pelo seu Pai Celeste. Ore para ser ouvido por Deus, não pelos homens. Olha o que é que o texto diz, versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu Pai que está em secreto, e seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Como nós já falamos no sermão passado, esse texto aqui de Jesus a respeito da oração está intimamente ligado ao texto que o precede, falando sobre todas as nossas boas obras de justiça de maneira geral, as esmolas também, e também está intimamente ligado ao texto que o segue, falando sobre o jejum. E em todos esses textos, Jesus vai ter uma estrutura muito similar para as suas afirmações. Se com fazer boas obras, se com dar esmolas e se com jejum, ele começa falando, não, e se vocês fizerem essas coisas, mas e quando vocês fizerem, aqui também ele começa da mesma forma. Não é, e se vocês forem orar, orem assim. É, e quando vocês forem orar, orem assim. Jesus pressupõe que não há um cristão verdadeiro que não teria uma vida de oração. Porque a oração é fundamental para o cristão. O que é ser um cristão se não ser alguém num relacionamento com Deus? E como é que você fala com Deus? É pela oração. É pela oração. Jesus aqui nos mostra que nós devemos viver em oração. As Escrituras nos dizem, orem sem cessar. Nós somos chamados a termos momentos de oração curtos e contínuos em qualquer situação em que estivermos. Estamos passeando na rua, vemos um bebê bonitinho passando, somos chamados a orar, louvarmos a Deus e dizer, Senhor, muito obrigado por essa beleza, por essa criança. Nós estamos passeando e vemos um céu azul bonito, somos chamados a orar e agradecer ao Senhor.
estamos em meio ao nosso trabalho e presenciamos alguma dificuldade, somos chamados a orar, pedindo ajuda e capacitação do Senhor, que é o dono de todos os dons e da nossa vocação. Nós somos chamados a orar sem cessar, a orarmos a todo momento, mesmo orações curtas. Mas também somos chamados a orar a todo momento em orações particulares, privadas e dedicadas exclusivamente ao Senhor. Podemos orar no carro dirigindo para o nosso trabalho, podemos orar em casa tomando banho, mas devemos ter o nosso tempo a sós com Deus para orarmos e fazermos apenas isso, orarmos a todo instante. Jesus não diz e se orarmos. Ele sabe que um verdadeiro cristão ora, que a oração faz parte da vida do cristão. Não só como um dever, porque a oração é sim um dever. É o nosso dever vivermos diante desse Senhor, para a glória desse Senhor, aprendermos mais sobre Ele e falarmos com Ele. Mas não só como um dever, porque os deveres do Senhor não são pesados, eles são, ao mesmo tempo, privilégios. Privilégios. Sempre quando eu penso na mescla entre dever e privilégio, e em como nós deveríamos lidar com a meditação na palavra, a oração, essas práticas devocionais que são igualmente deveres e privilégios. Eu lembro de um vídeo que viralizou um tempo atrás sobre pessoas em algum país do Oriente Médio, um país provavelmente onde havia perseguição, pessoas ali abrindo caixas, encontrando as primeiras Bíblias com que estavam tendo contato, as primeiras Bíblias que possuiriam. E essas pessoas se jogavam no chão, chorando de emoção, porque ali elas teriam a oportunidade, o privilégio de se dedicarem ao dever de meditar na palavra. Nós deveríamos ser assim com a oração. Você tem a oportunidade de falar com o Pai Celeste, com Deus Todo-Poderoso. Mas às vezes parece que a gente se emociona mais em falar com alguém famoso. A oração, meus irmãos, não é uma possibilidade para o cristão, não é e se você orar. Se você é um cristão, você precisa viver em oração. É isso que Jesus pressupõe aqui. Mas ao mesmo tempo, perceba, aqui Jesus enfatiza essa questão da oração privada. Ele fala de você orar no seu quarto com a porta fechada, para você não orar como os hipócritas que estão orando diante dos outros para que sejam vistos. Só que o que é que Jesus quer dizer com isso? Jesus está proibindo aqui qualquer tipo de oração pública? Será que é proibido orarmos diante dos outros? Vocês sabiam que existem grupos religiosos, seitas por aí, que acham isso? Que nós não podemos, somos proibidos de orar na frente de outras pessoas? Que nós realmente só podemos orar sozinhos? Mas será que é isso que Jesus está ensinando? Será que as orações que fazemos aqui, no nosso culto, oração de convocação, oração de confissão de pecados, a oração de intercessão, a oração de gratidão, a oração de resposta à pregação, será que todas essas orações são pecaminosas? É claro que não. É claro que não. Jesus não está aqui querendo proibir qualquer tipo de oração em público. O foco de Jesus não é na questão de orar em secreto. O foco de Jesus não é que você tem que viver a fé cristã escondido. Não, isso não é a verdade. E é por isso que se você é aquele cristão 007, que faz tudo às escondidas, vive a sua fé só para si, sem ninguém mais saber, você não está entendendo o que é viver a fé corretamente. Nós vimos no sermão passado também, que o Senhor Jesus não está contradizendo nesses textos o que Ele diz lá em Mateus 5, versículo 20. Na verdade, vamos achar aqui, quando Jesus diz que nós devemos fazer as nossas obras de justiça para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Nós não precisamos orar às escondidas.
Na verdade, nas Escrituras nós vemos várias orações públicas. Salomão, quando foi consagrar o templo, orou com toda aquela multidão. Orou diante de todos os outros. Elias orou diante de uma multidão quando estava em meio à disputa com os profetas de Baal, do falso ídolo, do falso Deus. Neemias e os levitas lideraram o povo de Israel em uma oração pública de confissão de pecados e reafirmação do pacto do Senhor. E no Novo Testamento, igualmente, temos orações públicas. Jesus orou diante da multidão pedindo pela ressurreição de Lázaro. Os discípulos perseveravam na oração e no partir do pão, conforme encontramos em Atos. Quando foram libertados da prisão, conforme relatado em Atos 4, Pedro, João e outros discípulos oraram todos juntos agradecendo a Deus. Se alguém está doente, nós somos chamados a visitar essa pessoa e orarmos por elas. O foco do texto não está em nos proibir de orar diante dos outros, nos proibir de orar com os outros. O foco do texto é de nos ensinar que não devemos orar para sermos ouvidos pelos homens. O nosso foco não é no reconhecimento dos homens. A oração não foi criada para que outras pessoas as ouçam e tentem responder. A oração existe para que nós nos comuniquemos com Deus. Com Deus. Orar para que outros nos ouçam é algo fútil. Semelhante ao que Jesus ensinou sobre fazermos qualquer obra de justiça, dar esmolas e sobre o que ele ainda vai falar sobre jejum. Jesus está mostrando que o maior problema é praticar as atividades adequadas, justas da vida de um cristão, mas praticar essas atividades com a motivação errada, com a motivação de sermos reconhecidos como supostos homens e mulheres piedosos, santos. Fazer isso é fútil e é fútil de várias formas. Em primeiro lugar, eu quero trazer aqui uma lição que não é o foco desse texto, mas uma lição que se encontra no restante das Escrituras e que, meditando desse texto aqui, vivendo no contexto social que nós nos encontramos, não há como não aproveitar para ressaltarmos. A lição, meus irmãos, de que orar para que sejamos ouvidos diante dos outros é fútil em primeiro lugar, porque os outros não podem verdadeiramente ouvir e responder às nossas orações, nem mesmo os santos, nem mesmo Maria. Não adianta você orar para esses ídolos, pessoas que agradaram ao Senhor, mas que foram transformadas em caricaturas, em ídolos que são adorados. Pessoas da nossa sociedade se ajoelham diante de imagens, ou mesmo quando não estão diante de imagens, oram ou rezam, como você queira chamar, não há real distinção importante entre a palavra rezar e orar, mas oram a Maria, oram aos santos, na expectativa de que eles ouçam suas orações e as respondam. Deixa eu dizer uma coisa, isso é fútil, isso não serve de nada, porque nem Maria, nem os santos conseguem ouvir as orações, muito menos respondê-las. As Escrituras nos deixam claro que tudo isso não passa de idolatria. Idolatria. O que aqui 1 Timóteo 2,5 nos diz? Que só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Não é Maria, não são os santos, somente Cristo Jesus é o nosso mediador. É o mediador entre Deus e os homens. Sabe o que é que a Bíblia fala sobre orações como essas que são feitas a Maria, aos santos e a outros ídolos e falsos deuses por aí? O Salmo 115, versículos 4 a 8 diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos
e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Os que os fazem e todos os que neles confiam. Esse texto não está meramente falando de imagens, ele está falando de qualquer ídolo, mesmo um ídolo que você não precisa de uma estátua para tentar falar com ele e adorá-lo. A idolatria que a Igreja Católica faz aos anjos, a Maria, aos santos, ela desagrada ao Senhor e ela é fútil, porque eles não são onipresentes, eles não são oniscientes, e eles não são o Deus Todo-Poderoso, capaz de ouvir e de responder como o Pai bondoso. Não faz sentido orarmos a essas pessoas, por melhor que elas tenham vivido nessa terra. Além disso, meus irmãos, orar para que outros nos ouçam, em segundo lugar, também é algo fútil, porque o máximo que vai nos trazer é o reconhecimento dessas pessoas, como pessoas piedosas, como pessoas santas, como pessoas crentes. Mas qual é a utilidade disso? Qual é a utilidade real de você ser reconhecido como alguém santo, como alguém piedoso? O que é que isso vai mudar na sua vida? O que essa suposta fama, esse suposto louvor, esse tipo de coisa vai trazer a você? A adoração que essas pessoas nos dão, o louvor, o parabéns que elas nos dão, não nos trazem recompensas que realmente importam, recompensas verdadeiras. Mas Jesus diz que aqueles que oram para serem ouvidos pelos homens, para serem vistos pelos homens, para serem reconhecidos pelos homens, já receberam deles a sua recompensa. Não vão receber recompensa nenhuma do Pai. Vão ser apenas ouvidos por essas pessoas. Vão ser apenas reconhecidos, no máximo, se chegarem a isso, reconhecidos por essas pessoas. Mas não vão conseguir nada mais do que isso. Não vão conseguir nada mais do que as recompensas que elas podem dar. E o louvor, o reconhecimento dessas pessoas é algo fútil, é algo pequeno. Mesmo famosos que estão por aí, com multidões, cantando em seus shows, assistindo a seus filmes e falando deles, um dia serão esquecidos. No primeiro erro maior que fizerem, vão ser criticados, cancelados pela cultura do cancelamento. Do que adianta ser reconhecido pelos homens? Do que adianta receber recompensa dos homens? De nada, de nada. Então por que às vezes parece que nós só queremos orar quando estamos na igreja? Parece que nós só queremos falar de oração quando temos alguém para nos ouvir falar sobre isso. Mas quando estamos sozinhos, nós nos esquecemos da oração. Falamos de Cristo, às vezes, quando estamos perto de outras pessoas que o valorizem. Porque se estamos perto de pessoas que não valorizam, nós temos vergonha e por isso escondemos a nossa fé. Mas falamos de Cristo para pessoas que o valorizam, porque aí queremos dizer, nós também somos crentes. Mas quando estamos sozinhos, nós não sabemos sobre Cristo. Nós não temos um relacionamento com Ele. Nós não temos um relacionamento com Deus. Não faz sentido. E é por isso que a primeira lição que Jesus quer ensinar aqui é que devemos orar para sermos ouvidos pelo Pai Celeste. Devemos orar para sermos ouvidos pelo nosso Deus. Só Ele é capaz de nos ouvir. Só Ele é onipresente, é onisciente, e só Ele é todo-poderoso e soberano, para, se necessário, mudar até mesmo as leis da física, mudar qualquer realidade, fazer o impossível, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, como diz a palavra do Senhor. Só Ele pode verdadeiramente responder às suas orações, da maneira que às vezes você nem sequer sabe que precisava pedir. Por isso, quando orar, não é se orar, mas quando você orar, todos os dias, sem cessar, ore para ser ouvido pelo seu Pai.
e ore sabendo que Ele sim dará uma recompensa. E que a recompensa dEle é a melhor de todas. E eu não estou falando aqui da recompensa de simplesmente Ele responder às nossas orações. Senhor, estamos com dificuldades financeiras. E Deus vai lá e nos dá o sustento. Muitas vezes Ele faz isso. Senhor, estamos com doenças. E Ele vai lá e nos cura. Muitas vezes o Senhor faz isso. Mas não é dessas recompensas que eu estou falando. Porque isso tem um bocado de gente idólatra por aí, que faz isso nessas falsas igrejas. Estão ali apenas para ter um relacionamento com Deus, enquanto Ele é o Papai Noel e o gênio da lâmpada, que dá a eles o que eles pedem. Não são essas as recompensas que importam. Não são esses os verdadeiros tesouros. A maior recompensa que temos de ser ouvidos pelo nosso Pai é primeiro de ter a honra de sermos ouvidos por Ele. E também de sabermos que Ele está próximo para falar conosco. E que Ele nos ouve porque Ele é o Emanuel, Deus conosco. Aquele que está ao nosso lado, aquele que nos guarda em seus braços, aquele de quem ninguém pode nos tirar, porque ninguém pode nos arrebatar dos braços de Jesus. Essa é a recompensa é Deus, a recompensa é Cristo, a recompensa é a vida eterna. E quem é a vida eterna? Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus. Essa é a recompensa que importa. E Ele ainda nos dá, fora essa, outras também. Mas a que importa é essa. É por isso que você tem que orar. Não porque você agora está numa situação difícil e precisa que Deus lhe faça passar naquela prova, que Deus lhe dê um novo trabalho, que Deus lhe dê um melhor relacionamento. Não é por isso que você tem que orar. Ore também por essas coisas, mas não é por isso que você tem que orar. É para que você receba a principal recompensa. Deus quer que você busque a recompensa, porque a recompensa é Ele. Então ore para ser ouvido por esse Deus, para ser ouvido por esse Pai. Seja um homem ou uma mulher de oração e experimente da recompensa maravilhosa que é Deus na sua vida. Mas em segundo lugar, esse texto vai nos ensinar como orar, nos dizendo: ore com fervor. Ore com fervor. Como é que o texto diz isso? Não há nenhum momento essa palavra fervor sendo dita aqui. Observe o que é que o texto diz. Versículo 7. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Os gentios, ou seja, os não-judeus, tinham o costume de orar repetida e incessantemente aos seus ídolos. Eles entendiam que os deuses que adoravam eram muito semelhantes aos próprios humanos. E quem é que gosta de alguém repetindo o mesmo pedido várias vezes? Quem tem criança pequena, seja seu filho ou não, seja de outra pessoa com quem você vive, sabe que pedidos repetidos são cansativos, não é? Então, os gentios, os não-judeus, tinham o costume de achar que se orassem repetidas vezes, os deuses diriam: pelo amor de Deus, parem de me encher o saco, está aqui, estou respondendo, estou fazendo o que você quer. Eles também entendiam que se usassem todos os títulos conhecidos para aquela divindade, teriam mais chance de receberem a sua atenção. Então não bastava chamá-los de um só nome, eles chamavam por vários nomes, vários nomes que eram dados a esses deuses, como maneira de dizer: olha, ouça aqui, eu estou falando é com você. Então os gentios tinham esse costume de fazer orações repetidas. Mas não eram apenas eles que tinham, os judeus também tinham costumes de fazerem orações repetidas, as orações que muitas vezes estavam inclusive escritas. Eram comuns naquela época orações repetitivas. Mas, de novo, temos a pergunta então: Jesus está proibindo aqui qualquer tipo de oração repetitiva? É isso que ele está dizendo? Qualquer oração feita com frequência? Não. Existe um qualificativo aí que faz toda a diferença. Jesus está proibindo vãs repetições.
Orações vazias, repetições inúteis, vazias. E nós vamos falar mais sobre isso. Mas perceba, orações repetitivas não são proibidas pela Escritura. Nós vemos elas sendo feitas várias vezes. Perceba o seguinte, a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina nos versículos seguintes, do 9 até o versículo 13, ela é uma oração que nós podemos repetir. Você pode repetir o Pai Nosso palavra por palavra. Se não, pelo menos como exatamente o jeito que ele está escrito, no mínimo, como uma estrutura que deve nortear aquilo que você deve orar sempre. Jesus poderia ter dado aqui simplesmente princípios para orarmos, mas ele nos deu uma oração montada, nos dando a instrução de como orar. Ele não via problema nas repetições. Na verdade, o próprio Jesus orou a mesma coisa repetidas vezes. Você sabia disso? No Getsemane, pouco tempo antes de ir para a cruz, Jesus está ali, e nós vemos o texto de Mateus 26 narrar como ele orava, em meio à angústia que ele sentia, de saber que ele receberia a condenação, a ira de Deus que deveria cair sobre nós, caindo sobre ele. Jesus não estava desesperado porque ele estava com medo de ser chicoteado pelos romanos. Não vá pelo aquele filme Paixão de Cristo achando que a punição que Jesus recebeu e que nós deveríamos receber era aquela ser chicoteado, era ser cortado, era receber uma coroa de espinho, era ser crucificado, que isso foi o castigo que nós merecíamos e que foi assim, nesses sofrimentos físicos que Jesus pagou os nossos pecados. Não, a preocupação era diante do poder do Deus onipotente, da ira desse Deus justo contra o pecado, que era seu, meu, e que foi castigado em Cristo. Mas quando nós olhamos para Mateus 26, o versículo 39 diz assim: e adiantando-se um pouco, Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Versículo 39. Mas o versículo 42 diz que, logo depois, retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E se não bastassem duas, Jesus repete 3 vezes. O verso 44 é enfático, mostrar que Jesus considerava válido orações repetitivas. Ele fez. E no versículo 44 está escrito: deixando os discípulos novamente, Jesus foi orar pela 3ª vez. E olha o que é dito: repetindo as mesmas palavras. Há problema em fazermos orações repetidas? Jesus diz que não. Jesus fez. E orações que são de outras pessoas, que estavam escritas, nós podemos repeti-las? Podemos orar algo que está escrito, nós estamos lendo, orando? Olha só, vá para Jonas, capítulo 1. Jonas capítulo 2, na verdade, Jonas capítulo 2, versículo 1. Jonas capítulo 2, versículo 1. Espero que você não tenha perdido as páginas de Mateus 6, porque nós voltaremos para lá. Mas Jonas capítulo 2, versículo 1. O versículo 1 diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse. Jonas estava aqui na barriga do grande peixe, depois de ter tentado fugir da presença de Deus para desobedecê-lo, porque não queria ir a Nínive pregar a sua palavra como Deus havia ordenado. E aí, fugiu para Tarsis, em meio à navegação, uma tempestade veio, ele teve que ser lançado ao mar para que Deus acalmasse a tempestade, e assim que ele foi lançado, foi engolido por um peixe. E na barriga do grande peixe, finalmente Jonas se encontrou no fundo do poço, e aí ele disse: não, tá bom, realmente eu tenho que orar pedindo perdão a esse Deus. Ele viu que não podia fugir. E Jonas ora.
É isso que nós encontramos aqui no capítulo 2. Só que é interessante, se você, a depender da Bíblia que você está usando, esse texto está com uma formatação diferente, ele está um pouquinho mais jogado para a direita, assim, para indicar que aqui nós temos uma citação de um outro texto. E que texto é esse que ele está citando? Jonas está orando aqui, simplesmente repetindo os Salmos. Versículo 2 diz assim: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Aqui nós temos uma citação do Salmo 18 e do Salmo 120. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Uma citação aqui do Salmo 42 e do 69. Ou seja, nós vemos aqui alguém orando algo que já estava escrito, algo que ele leu, memorizou, e ele está repetindo. Está repetindo a oração de uma outra pessoa. Ele está orando os Salmos. E a Escritura diz que foi aí que Deus o ouviu. Deus não desprezou essa oração repetida. Deus a ouviu. Os salmos podem ser repetidos por nós, eles são belíssimas orações que nós podemos fazer e refazer e repetir. Não há problema em fazermos orações repetidas. Jesus também nos ensinou que nós podemos orar de maneira incessante, sendo insistentes, de maneira insistente. Nós meditamos sobre isso alguns sermões atrás. Vocês lembram? Nós falamos sobre o texto de Lucas 18. Agora vá para Lucas 18, vamos passear na Bíblia, para ver o que é que a Bíblia nos ensina sobre oração, para aprendermos mais sobre como orar. E eu peço que você preste atenção nisso, que não fique divagando, mas que preste atenção no texto, para que você confira a palavra de Deus e aprenda com ela, porque é para isso que nós estamos aqui. Lucas capítulo 18, versículo 1, diz assim: Jesus lhes contou uma parábola, para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Será que ainda encontrará pessoas que persistem em suas orações? Pessoas que clamam ao Senhor? Nós aprendemos nesse texto que Jesus quer que nós oremos de forma insistente, e a insistência pressupõe a repetição. A repetição. E em nenhum desses momentos a repetição é condenada. Os salmos são orações que nós podemos repetir. Podemos ler orações que outros escreveram, tanto as da Bíblia, como também a que outros servos de Deus escreveram. Inclusive, isso é uma ótima maneira de aprender mais a orar. Pegar as orações dos puritanos, pegar orações de outras pessoas que estão escritas aí e orar aquelas orações que estão escritas. Aprender mais sobre aquelas belíssimas orações. Nós podemos escrever as nossas próprias orações e lê-las. Não precisamos orar de olhos fechados. Ninguém nas Escrituras deu essa ordem. Nós podemos repetir nossas orações. Eu sempre repito as minhas orações. Eu oro basicamente pelas mesmas coisas. E claro, oro também pelas que são diferentes, mas eu repito as mesmas orações. Nós sempre repetimos as mesmas orações aqui no culto. A oração de intercessão é basicamente a mesma. Eu espero, inclusive, que você tenha essa oração inculcada em sua mente, de tanto que ela é repetida. Que você aprenda essa oração. Que você saiba repeti-la, porque não há problema em repetirmos orações. Mas aí vem um outro ponto. Se por um lado é bom orarmos repetindo, a oração repetida nos ensina através da oração de outras pessoas,
nos ensina a guardar aqueles pontos que nós devemos sempre orar, mas ela nos mostra como ser persistentes. Mas será que também agora devemos ir para o outro extremo? Sempre temos que fazer orações repetidas? Claro que não, claro que não. Nós temos várias orações únicas, diversas, sendo feitas na Escritura. E eu não preciso abrir agora aqui os textos para você saber disso. Você sabe, essa parte é muito óbvia. Mas e aí você pode fazer uma outra pergunta relacionada ao nosso contexto, relacionada à Igreja Católica e práticas que são comuns a essas pessoas. Mas, Saor, então as rezas não são erradas? Podemos rezar? Depende do que você quer dizer com rezas. As rezas aos anjos, a Maria e coisas do tipo? Não, de forma nenhuma. Mas, por exemplo, repetir a oração do Pai Nosso, ou simplesmente a prática de fazer orações repetidas vezes. Será que há algum problema nisso? Não há um problema na repetição, nós aprendemos isso. O problema está nas vãs repetições. Vãs repetições. Essa palavra usada aqui, traduzida como vãs repetições, tem a ver com uma oração balbuciada. Sabe aquela fala que você fala, de tanto que você já repetiu, de tanto que você não está mais nem pensando direito no que está falando, de tanto que já virou um mantra e não uma verdadeira oração, uma verdadeira frase? Esse é o problema. O problema das rezas não é a repetição incessante, automática e não refletida é o problema. É essa repetição que ela é logo em seguida, ela é automática, ela é balbuciada, ela é mal feita, ela não é refletida, as pessoas não estão nem pensando mais no que estão orando. Estão apenas repetindo várias vezes para se verem se conseguem aquele pedido atendido, não pelo primeiro, mas pelo menos pela centésima vez que estão repetindo. Esse é o problema dessas rezas. Mas orar de forma repetida não tem problema. O problema é esse balbuciar, esse repetir incessante. Sabe aquele repetir de decorar? Você lembra da época de escola? Que a gente tinha que decorar coisas, decorar tabela periódica, decorar outras coisas da história. E aí, para decorar, o que a gente ficava fazendo? Repetindo a mesma frase, né? Uma atrás da outra. Repetia, terminava a frase e já falava de novo, terminava e falava de novo. É um método, inclusive, horrível de memorização. Por favor, aprenda outro, que ele não é bom. Mas é quase isso que se tornam essas orações. Não tem utilidade. Eu lembro de um amigo que falava que apostava com um outro quem conseguia fazer a oração do Pai Nosso mais rápido. Olha só. Podia estar nas Olimpíadas, né? As pessoas criam competição de tudo. Mas isso é totalmente uma corrupção do propósito da oração. Essa oração repetida, não pensada, ela sim é um problema. É uma repetição vazia, não nos traz nada. Mas uma repetição que é pensada com fervor, essa sim agrada ao Senhor. E aí vem o fervor. O que é orar com fervor? Tem gente que acha que orar com fervor é aquela coisa, né? Senhor, ouça a minha oração. É gritar. É fazer força no corpo, é levantar o braço, é se jogar. Parece que fervor é isso, é ter um esforço físico. Ou seja, ore na academia, em meio ao exercício que vai ser um fervor danado. Não, não é isso não. Fervor, o fervor da oração que agrada o Senhor, é o fervor do estar ali, de corpo, de mente, de alma, completo. É de refletir as suas palavras e ser muito intencional nelas, de desejá-las verdadeiramente. E você não precisa estar fazendo força no braço para desejar de verdade algo. Você não precisa estar de joelho, desesperado no milho, cabeça no chão, para você desejar de verdade algo. Orações podem ser feitas nas mais variadas formas. Tem orações na Bíblia de pessoas em pé, tem orações de pessoas de joelho, tem orações de pessoas com as mãos para cima. O formato não importa, mas o fervor é o fervor da intencionalidade, da plena consciência do que você está pedindo, do saber a importância de seus pedidos. O fervor que agrada a Deus é pensar bem nas palavras, é ter concentração. Esse é o fervor que agrada ao Senhor.
É aquele do realmente nós queremos isso, Senhor, nós amamos o Senhor e nós estamos orando isso porque nós queremos ser mais capacitados para servir ao Senhor. E por isso nós oramos com verdadeiro desejo e intenção por isso daqui. Esse é o fervor que o Senhor quer numa oração. É você estar consciente. Não ore só jogando palavras ao alto. Sabe aquela oração que você nem sabe mais o que é que você está orando? Sabe aquela oração que você já esqueceu que estava orando, agora você nem está mais orando, você está só pensando na vida. Ore com consciência diante do Senhor. Essa é a oração que nós devemos fazer. E essa é a oração que nós podemos fazer repetidas vezes. Porque o Senhor quer que sejamos persistentes, insistentes em nossos pedidos e em nossa oração. Isso implica repetição, mas isso implica intencionalidade, esse que é o fervor que agrada ao Senhor. Por um lado, eu quero que você saiba que é assim que você deve orar. Por um lado, eu quero que você saiba que é com esse fervor que você deve fazer suas orações. Mas por outro lado, eu quero que você saiba muito bem que não é a qualidade da sua oração ou do tamanho do seu fervor que faz com que você seja ouvido. E é isso que Jesus nos ensina. Jesus vai nos ensinar a orar com humildade. O versículo 7 e o versículo 8 vão nos mostrar isso, principalmente o versículo 7, na verdade. Ore com humildade. O versículo 7 diz: e orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Mesmo quando você faz uma oração corretamente estruturada, uma oração dirigida ao Pai, mediada pelo Filho, guiada pelo Espírito Santo. Uma oração que tem nela o momento adequado de adoração, de gratidão, de confissão, de petição, de intercessão. Mesmo quando você faz a oração mais bela que já se ouviu por aí, que as outras pessoas estão chorando ao seu redor, se elas estariam chorando se elas a ouvissem, se elas ouvissem essa oração. Mesmo assim, não é a beleza de suas palavras ou a quantidade delas, a sua capacidade retórica e de oratória, que faz você ser ouvido. Não é. Tem uma história que é muito comum de ser usada sobre esse assunto, que fala de uma igreja muito simples, em que existia um senhor que era analfabeto e que costumava fazer as orações na igreja. Mas ele orava ali muito bem, orava com fervor. Só que aí um dia chegou nessa igreja um homem culto. Na verdade, um homem que costumava fazer atuações, atuar, acostumado a escrever bem suas falas, memorizá-las e expressá-las com uma capacidade de oratória e retórica fantásticas. Então esse homem disse: não, vou mostrar para esse senhor como é que ora. Foi lá, escreveu sua oração, memorizou, chegou diante dos outros e orou. Mas por mais que até as pessoas ali tenham ficado emocionadas, ele orou para ser ouvido pelas pessoas, não por Deus. Essa não é a oração que agrada a Deus. A oração que agrada ao Senhor é aquela que é feita para ser ouvida por Ele. É claro, deixa eu fazer um parêntese aqui, porque no meio cristão tem muito disso. A gente gosta de extremos, né? Então tem gente que acha que a Bíblia é contra ser culto, a Bíblia é contra ser inteligente, contra ter um português correto. Então Deus gosta mais de uma oração toda errada, mal conjugada, do que uma oração bem feita, porque essa oração mal conjugada, ela é de coração, a outra não. Meu amigo, você pode falar português corretamente e orar ao Senhor com intencionalidade. E você pode balbuciar seu português aqui, mintarzan, e falar também, sem nenhuma intencionalidade e amor pelo Senhor. Não é nem a ignorância, nem a capacidade retórica que faz você ser ouvido, porque não é você que faz você ser ouvido. Não é sua capacidade, não é o seu mérito. Desista de tentar conquistar a atenção do Senhor pelas suas palavras, ou pelos seus atos, ou pelas suas orações. Você não é bom. Não é bom. Suas orações não prestam.
não são boas. Mas Saul é com boa intenção, tudo bem, mas não é a intenção que nos faz ser ouvidos por Deus. Sabe o que é que faz a oração gramaticalmente incorreta, a de perfeita oratória, aquela oração cansada, aquela oração fervorosa de grito, aquela oração que você faz com boa intenção ou com má intenção? Sabe o que é que faz com que qualquer uma dessas orações seja ouvidas? É a mesma coisa, e não é uma coisa, é Ele, é Jesus. É Jesus. Só há um que pode levar as suas orações a Deus. Não é você, não são suas palavras, não é a sua capacidade, não é porque naquela semana você foi mais santo e por isso você pode orar mais. Não é porque a oração é do pastor que vai ser mais ouvida. Não depende de nós. Ah, mas as orações de crianças são maravilhosas porque é da inocência. Não é suposta inocência. Primeiro que criança não tem inocência. Ela tem ignorância. Ela tem ignorância. Mas não é a suposta inocência que faz alguém ser ouvido. Não é nenhuma das nossas qualidades. É a qualidade perfeita de Jesus. É somente Jesus que nos faz ser ouvidos. Sabe o que é que nós merecemos? Qual é o nosso salário? Pecamos. Qual é o nosso salário? A morte. O que nós merecemos é a condenação. A Bíblia diz que não há ninguém bom senão Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Então você não é justo, você não é bom. Suas orações não são justas nem são boas. Não são. Sabe o que a Bíblia diz? Que todos pecaram. Todos. Então você está incluído. Todos pecaram. Você pecou. Você sabe que você pecou. Mas olha o que a Bíblia fala sobre aquele que peca. Olha o que a Bíblia diz sobre aquele que vive no pecado. Ela diz que as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Se você tenta ser ouvido pelas suas boas ações, saiba que até a melhor delas é trapo de imundícia, é suja, é má, tem orgulho, tem falsa motivação, tem inveja, tem alvos errados, tem egoísmo. Até a melhor das suas orações, até a melhor das suas ações. Ou seja, tem pecado, e o pecado faz com que Deus esconda o rosto dele de nós. Deus é santo e puro, Ele não tolera o pecado. Se você tentar viver uma vida maravilhosa por si mesmo, e tentar se aproximar de Deus sozinho, você vai ser fulminado. Só há um que pode nos aproximar de Deus. Jesus. Porque só Ele é perfeitamente santo. Só aquele que é perfeitamente santo pode se aproximar do perfeitamente santo. Só Ele pode se aproximar de Deus. Você não pode, não sozinho. Mas aí vem, não somente falamos da má notícia, não falamos apenas da queda e das consequências dela, de que você é mau e de que você não merece nada. Falamos também da graça, falamos também da poderosa graça, porque as notícias que nós recebemos não pararam em seu lado negativo, elas têm um lado positivo que é muito maior, a graça, a solução, há acesso a Deus, porque Jesus graciosamente nos faz ter um encontro com Deus, nos reconcilia com Deus, apesar dos nossos pecados, e nós podemos nos aproximar de Deus, de mãos dadas com Jesus, escondidos atrás de Jesus, porque Ele nos purifica, e Ele nos livra de todo o pecado. Por que você é ouvido por Deus? Não é pelas suas palavras, não é pela sua capacidade retórica. É somente por Jesus. E é aqui que nós aprendemos que se por um lado nós temos que orar com humildade, ao mesmo tempo, sem contradição, como vocês perceberão, nós devemos orar com confiança, com toda a confiança.
confiança de que seremos ouvidos, confiança de que nossas orações chegam a Deus e que Ele responde às nossas orações. Versículo 8. Não sejam, portanto, como eles, como esses hipócritas, como esses ímpios, porque o Pai de vocês, sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Se por um lado você tem que orar com humildade, por saber que você é um pecador miserável, que só merece a condenação, você precisa saber que seus pecados fazem separação entre vocês e Deus, entre você e Deus. Você pode orar com alegria, com confiança, com certeza de que será ouvido verdadeiramente pelo Senhor. Todas as vezes que você orar, por causa de Cristo, se você crê de verdade em Jesus, Ele é seu Senhor, Ele já pagou todos os seus pecados. Não é só os que você já cometeu, de forma que se você pecar amanhã, você não pode orar amanhã. É todos, inclusive o de amanhã. Todos os seus pecados. Se você verdadeiramente crê em Jesus, você foi reconciliado com Deus e você pode se aproximar do Pai. Você não merecia nada de bom, tudo que você merece é o inferno. Sabe aquela música Restitui, eu quero de volta o que é meu? O que você está pedindo ali é o inferno, porque é isso que Deus tem para restituir, é isso que é seu. É o seu salário, é a justa condenação pelos seus pecados. Mas Deus foi misericordioso. Deus foi gracioso. Ele foi misericordioso porque Ele não nos deu o mal que merecíamos. E Ele foi gracioso porque Ele nos deu o bem que nós não merecíamos. Éramos filhos da ira, filhos de Satanás. Mas a todos que recebemos Jesus, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, nós não merecíamos ser ouvidos por eles, nem nós queríamos, nós não queríamos ser ouvidos por Deus. Mas quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Nossos pecados faziam separação entre nós e Deus, mas Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais também andamos em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos purificados pelo sumo sacerdote. Nós fomos unidos a Cristo. Fomos reconciliados com Deus. Fomos adotados como seus filhos. O pai cuida do filho e dá tudo que o filho precisa, tudo que é bom para o filho. Tudo que verdadeiramente é bom para o filho, o pai dá. Lucas 11, versículos 9 a 13 diz assim, Jesus falando: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria cobra a um filho que lhe pede um peixe?
Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Nós não temos um mau pai, nós temos o melhor de todos os pais. Nós podemos confiar de que nossas orações são ouvidas, não pelos nossos méritos, mas podemos orar confiantes, porque temos Cristo Jesus, porque Ele se deu por nós, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso mediador, e nós nos aproximamos de Deus, sabendo que Ele nos ouve, porque Ele ouve a Jesus, porque temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é aquele que defende a nossa causa. Ele é aquele que faz com que as nossas orações sejam atendidas. Você não ora para ser ouvido com confiança, porque essa semana você foi santo. Você não ora para ser atendido com confiança, porque você fala bem. Você ora confiante de que será ouvido, porque Jesus é o seu Senhor. Jesus é o seu Senhor. Se Ele for, ore confiante, com humildade, mas uma humildade confiante, sabendo que o seu Pai, hoje Deus é seu Pai, Ele já foi o seu inimigo. Você era filho da ira e filho de Satanás, mas hoje você é filho de Deus, filho do Pai Celeste, e você pode ter a confiança de que seu Pai cuida de você, e Ele dará tudo o que você precisa, aquilo que é o melhor para você, porque Ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Portanto, seja um homem e uma mulher de oração. Ore sempre. Ore fazendo pequenas orações curtas ao longo do dia. Não se esqueça de Deus. Ao invés de compartilhar no story ou com outras pessoas no WhatsApp o que você está fazendo, compartilhe com Deus. Ore agradecendo a Deus. Peça ajuda a Deus. E ore também no seu tempo a sós. Tenha o tempo a sós com Deus. Tenha o tempo com a porta fechada. Faça orações com a igreja, porque é bom. É importante orarmos juntos como igreja, o Senhor se agrada disso, mas faça também as suas orações em casa, no dia a dia, todos os dias, a sós, no seu quarto, não é enquanto você faz outra coisa, não é enquanto você lava a louça, não é enquanto você toma banho, não é enquanto você vai para o trabalho, mas é parado, orando ao Senhor, focado no Senhor. Ninguém gosta de só ter um tempo nosso, quando nossa atenção está dividida com outras coisas, nem Deus. Tenha o tempo exclusivo para Deus e ore sempre, e ore somente para Deus ouvir. Ore para que Ele o reconheça, para que Ele o recompense, porque é a recompensa dEle que importa, é a presença dEle, é o cuidado dEle, é a aprovação dEle que importa. É isso que nós queremos. Ore com fervor e persistência, pensando bem nas suas palavras e sendo insistente, repetindo as suas orações, mas não balbuciando, não jogando palavras ao alto, não de forma automática e não pensada. Ore com humildade. Você não é ouvido pelos seus méritos, é pelos méritos de Cristo. E por isso, porque os méritos de Cristo foram graciosamente considerados seus, ore com confiança. Ore com confiança, mesmo quando pecar, ore pedindo perdão pelo seu pecado. Não é para você não levar o pecado a sério, não, é para levar seríssimo, é para considerá-lo uma ofensa terrível. Mas saiba que nem mesmo essa ofensa pode separar você de Deus, porque Jesus já morreu e já pagou os seus pecados, e Ele ressuscitou para que você ressuscite com Ele, para viver para Ele. Ore como Jesus orou. Jesus é o nosso exemplo perfeito. Ele orou como ninguém. Se nós olhamos para a Escritura, vemos Jesus orando a todo momento. Vemos Jesus valorizando a oração. Teve uma vida de oração constante. Aprenda com seu exemplo e continue orando ao Pai, porque você sabe que Ele está ao lado do Pai, intercedendo para que nossas orações sejam ouvidas. Ore capacitado por Deus. Mas eu não sei orar, não é só uma questão de conteúdo, até aprendi agora o conteúdo, até agora vou começar a ler a Bíblia, mas eu não sei orar de uma maneira que agrade a Deus. Não é a sua forma de orar, é você orar por Cristo, guiado pelo Espírito Santo, conduzido por Ele, com esse fervor que agrada ao Senhor.
Então ore confiante que Deus vai conduzi-lo a orar. Se você não sabe orar, ore a Deus pedindo que Ele lhe ensine a orar. E medite nisso daqui, ó. Ó, aqui o manual de instruções para orar. Aprenda a orar. Mas lembre-se, nem quando você souber tudo que supostamente dá para saber sobre oração, saiba que não é o seu conhecimento que faz você ser ouvido, mas é Cristo e somente Ele. E por isso, que se você ainda não está em Cristo, pense muito bem. O rosto do Senhor não está inclinado para ouvir suas orações. Porque não importa quão bom você seja, talvez você seja uma pessoa muito mais virtuosa do que eu, não é difícil. Mas se você tenta fazer com que as suas orações sejam ouvidas só pelos seus méritos, você está perdido. E se você tenta fazer, nem quer saber de oração, se você nem se importa com Deus, saiba que sua vida é inútil. Você está fadado à condenação. E você está desperdiçando todo o tempo que tem, não serve para nada. Tudo que você conquistar é pó, e ao pó voltará, junto com você. Não desperdice sua vida longe de Cristo. Se certifique de que Ele é seu Senhor, de que Ele é seu Salvador, e de que Ele reconciliou você com Deus, para que agora você tenha esse Pai bondoso e perfeito. E então, diante de Cristo, por causa de Cristo, aí sim, ore ao Senhor. Tenha uma vida de oração. Como diz o autor aos Hebreus: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Façamos isso agora em oração. Deus Todo-Poderoso e bondoso, gracioso Pai Celeste, nós te louvamos e adoramos, porque humildemente nos aproximamos do Senhor, sabendo que não merecíamos ser ouvidos. Somos pecadores, miseráveis, mas com confiança nos achegamos ao Senhor, porque temos um sumo sacerdote que nos purifica do pecado. Nós temos, Pai, a oferta perfeita que morreu para nos purificar, Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso único mediador, e nós nos achegamos a Ti pelos méritos dEle, não porque somos bons, não porque hoje estamos na igreja e estamos sendo boas pessoas, mas porque Jesus é sempre bom, sempre perfeito, e Ele é nosso, e nós somos dEle, e nós somos Teus. O Senhor nos adotou, somos Teus filhos. Nos faça reconhecer cada dia mais o Teu amor paterno, amar a Ti, sermos amados pelo Senhor, e vivermos de acordo com Tua vontade. Que nós sejamos homens e mulheres de oração, que o Senhor mesmo nos capacite a desenvolver a vida de oração e desenvolver a vida de meditação da palavra, para que sejamos conduzidos pelas Tuas palavras a aprender a orar mais, saber pelo que orar e encontrarmos a força e a motivação para orarmos mais. Que assim o Senhor nos transforme em imagem de Cristo, aquele que o Senhor sempre ouviu e que o Senhor sempre ouve. Hoje não temos mais os nossos pecados fazendo separação entre nós e o Senhor, e isso é por causa dEle. Nós te louvamos, que aproveitemos esse privilégio, essa honra indescritível de orarmos ao Senhor, que para nós a oração seja isso, uma honra, um privilégio, o maior dos nossos prazeres, que valorizemos isso, que não criemos desculpas, que amemos orar e que oremos a todo instante ao Senhor, nosso Pai, aquele que nos ouve e somente para que o Senhor nos ouça. Em nome de Jesus, que nós oramos, pelos méritos de Jesus, é isso que queremos dizer. Amém. Amém.